Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Por que a Índia é um lugar, é um berço de tanto conhecimento? O que rolou lá? Olha, cara, é uma confluência de tanta coisa legal. Porque, veja, por exemplo, meditação não é invenção da Índia. Eu acredito que meditação seja inerente ao ser humano. É o ato de você parar, sentar ou ficar de pé, respirar e observar. Por diversas técnicas, diversas crenças, diversas modalidades, mas é um jeito de observar a si mesmo, de mergulhar para dentro desse universo inteiro que somos nós. A coisa é que a Índia refinou isso e escreveu sobre isso e trabalhou sobre isso de um jeito muito interessante. Eu não sei exatamente as razões históricas todas, porque são muitas, e a história da Índia é muito fascinante. Eu, quando levo os grupos para estudar lá, eu gosto de levar o pessoal no museu de Delhi para começar as jornadas, porque lá é um dos lugares que a gente mostra o tanto de civilizações que foram mudando para lá, para formar a Índia que a gente conhece hoje, né? E isso há muito tempo. Então, por exemplo, antes mesmo dos Árias, que é essa galera que tem o sânscrito como língua matriz, que depois virou o hinduísmo e virou essas outras tradições que a gente conhece. Opa! Já tinha uma civilização lá, ali onde hoje é o Paquistão, chamada civilizações Harappans, né? Elas foram descobertas no começo do século XX, redescobertas, e são cidades que, tipo, há 4.000 a 3.500 anos atrás tinham água encanada, rede de esgoto. Algumas dessas cidades não tinham muros, então eram cidades que não faziam guerra, provavelmente. E por causa disso eram cidades baseadas em comércio, você encontrava ornamentos deles em vários lugares. Então, muito provavelmente, o que floresceu na Índia como raiz do autoconhecimento era essa troca. É isso que é legal, né? Hoje a gente sabe que, tipo o Wakanda da Marvel, é uma civilização super avançada porque ficou escondida. Isso nunca seria possível, porque a gente só cresce em experiência uns com os outros. A gente só cresce a partir da troca. Dessa desafiadora e cansativa experiência de encontrar quem você gosta e quem você desgosta, e discutir, e argumentar, e experimentar a existência nos seus desafios. E aí, juntou com essas civilizações avançadas que... sei lá o que aconteceu, se foi peste, se foi guerra, elas sumiram. Essas cidades acabaram. A galera do sul da Índia gosta de dizer que são eles, os descendentes deles, porque na Índia é muito engraçado. Sabe aquele lance do Quem Quer Ser o Milionário? Que chega os turistas perguntando como que era a história do Taj Mahal e o menino começa a inventar? É aquilo ali, cara. Eles vão inventar tudo que vier na telha. Não todos os indianos, assim, meu mestre é de lá, meus mestres são de lá, mas eu digo, essa coisa de contar a história é muito comum para eles. Mas... nessa época que essa civilização acabou, também chegou na Índia uma grande civilização, que são os Árias, das quais nós também somos descendentes, por assim dizer, porque onde hoje é Anatólia, mais ou menos, tinha uma civilização indo-europeia que tinha uma língua comum e que deu a raiz da língua do grego, do latim, do celta e do sânscrito. Meio que, tipo, parece que o mito da Torre de Babel tem qualquer fundo de verdade, sabe? Então, quem eram esses Árias que chegaram lá do oeste e foram entrando no subcontinente indiano? Era uma galera super beligerante, super guerreira, tal, domadora de cavalos e que gostavam muito de fazer guerra, mas que tinham uma língua altamente sofisticada, que era o sânscrito, e uma capacidade de memória inacreditável, porque todos esses textos que a gente conhece como os Vedas, as Upanishads, né? Eles eram decorados, muito antes deles serem escritos, eles eram decorados de pai para filho. E nós estamos falando de livro, cara, de 1000 páginas, sabe? E aí essa capacidade de memória, essa capacidade de raciocínio, esses rituais ultra elaborados, em soma com algum povo que já morava por lá no subcontinente indiano e que já ia para as florestas investigar quem somos nós, essa soma de inúmeros ingredientes e dessas trocas comerciais e sociais começaram a produzir essa civilização única. Tu estava falando em off que na Grécia eles estavam recém descobrindo sobre... qual era o termo que tu tinha usado? A origem essencial das coisas, né? Isso, então, e na Índia já estavam falando sobre consciência e quem somos nós há muito tempo, né? Na época em que os pré-socráticos estavam tentando atribuir, né? Tipo, a causa do mundo é o fogo, é a água, é a terra. Os indianos já estavam falando, olha, a causa da sua experiência é substância mental. A causa da sua percepção da sua realidade é ponto de vista. Então, se você quer mudar a realidade em que você vive, muda o jeito que você enxerga ela. Cara, esse é
se a gente pudesse resumir o ponto de vista deles, a visão deles é essa. Que tu cria a tua realidade. Essa frase eu aprendi assim com o meu mestre, né? Ele dizia assim: onde quer que repousem a sua atenção e sua intenção, cria-se aí a sua realidade. E onde quer que a sua atenção e sua intenção estejam divididas, haverá sofrimento. E isso tem implicação no mundo material? Opa, aquele lance de eu penso, eu vou... Aquela coisa do segredo. Não desse jeito como vendem. Mas se eu começar, por exemplo, dizer pra você assim: caralho, tem uma coisa... Nossa, tem uma parada muito sinistra atrás de você, Arthur. Caralho, mano, o que é isso? Nossa, meu... Por mais que você tá pensando, ele tá simulando isso, lá no fundo do teu cérebro você pensa: o que ele tá falando? O que é isso? Essa inquietação produz efeito. Imagina, realidade é ponto de vista. Se todo mundo começa a acreditar... A gente via isso em Goebbels, lá no nazismo, dizendo, né? Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. E a gente tá vendo isso agora com as redes sociais. A gente distorce fatos e a gente não quer olhar para os fatos, a gente quer olhar para o nosso ponto de vista. Até porque nosso cérebro é bastante preguiçoso para olhar para a realidade tal qual ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Mas tem aquele lance de... Eu penso no carro, eu consigo meio que manipular a realidade com o meu pensamento? Olha... nos objetos. Então, os textos, eu já vi mestres manipularem realidade, eu já vi eles, sabe, ajudarem as pessoas e curar pessoas e fazer umas paradas bem fora do escopo científico. E eu vou te falar que eu sou um cara mega cético, então eu olhava e falava assim: não é possível, eu devo estar pirado. Mas eu acho que isso pra nós tem mais a ver com essa coisa... Eu acredito que o nosso pensamento molda a nossa realidade, mas não de um jeito tão explícito assim. E eu acho, inclusive, que esse jeito de tentar explicar de forma tão rasa sobre isso que eles passavam a vida inteira estudando e experimentando é uma das razões de a gente produzir tanto auto-engano e tanto sofrimento a partir dessas pseudociências, desses misticaloides que a gente tem hoje em dia. Quais são essas pseudociências? Cara, olha só essas paradas quânticas da vida, essa galera que acha que autoconhecimento se dá em passe de mágica, de joia quântica, terapia de cristal, esse pessoal do Gratiluz, sabe? Eu não sei o que eles pregam, o que eles... Basicamente eles vão dizer isso. A realidade é como você a vê, e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E aí você vai falar: mas não tá tudo lindo, maravilhoso. Nós estamos passando uma pandemia global, nós estamos vivendo essas descobertas todas que estão virando o mundo do avesso. Aí ele diz: não, mas isso é você que é muito negativo. Você sabe que teve uma vez, eu tava sentado na audiência de um desses gurus. O cara até estudou num monastério super, super importante lá no Havaí, enfim... e aí, a galera toda... Sabe a galera de polaina e tapetinho de yoga? Nada contra tapetinho de yoga, eu também uso. Mas é a galera que acha que tem que se paramentar pra meditar. E aí ele começou com aquele papo assim: porque você não pode ser negativo e tem que tomar cuidado com o pensamento negativo, senão a sua realidade vai ser ruim. Então, se você entrar num lugar que tenha pessoas negativas, sai de lá porque você tem uma sintonia diferente. Aí eu levantei a mão e falei assim: então tá, mas... e quando o cara zoado e negativo sou eu? Porque é muito fácil pra essa galera mística dizer assim: o problema é o mundo, o problema tá fora, o outro que é negativo, as pessoas que são densas. Mas sou eu que produzo essa negatividade. Aí por um momento o cara ficou meio pé da vida por eu ter perguntado isso, mas aí ele depois falou assim: olha, só de você estar preocupado com isso... já é um bom sinal. Eu concordo. De você estar preocupado de você não ser um filho da puta, você pode não ser. Mas... precisa de um algo a mais. O que é que motiva as minhas ações pro bem ou pro mal? O que é que motiva o jeito que eu penso? Porque, beleza, eu vou começar a pensar positivo, mas pensamento é cultivo também. É uma das palavras pra gente descrever meditação, é bhavana, que é cultivar. Então, assim, como é que funciona esse lance de colher coisas boas a partir da prática meditativa? Primeiro, demora, dói e dá trabalho. Então é como se eu falasse assim: quando eu te dou uma técnica de meditação tradicional, com rigor, com texto, com tradição, com gente que testou isso antes de mim, é como se eu falasse assim: Arthur, olha, aqui tem um campo com a terra mais fértil possível, toma aqui essas sementes, escolhe do que você quer plantar, escolhe onde você quer plantar e vai embora, cara. Só que aí você briga comigo e fala assim: não, Guilherme, eu quero comer batata doce agora no almoço. Como é que eu faço? Você me deu um campo, você me deu semente. Esse é o problema dessa galera super positiva. Eles acham que meditação, técnica e autoconhecimento é remédio, é igual analgésico. Você toma e resolve. Quando, na verdade,
esse estado de bem-estar, esse estado de consciência, é cultivo. É um cultivar diário, é um esforço diário que você faz de olhar para dentro e pensar, por que é que eu tô produzindo sofrimento em mim e no outro?